Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana. Continuando o nosso curso de vetores de geometria analítica, vamos iniciar agora a nossa aula 4. Nós iremos falar sobre plano. Para este tema, nós teremos 5 aulas, sendo esta a primeira delas. Começaremos com as noções primitivas. Nós temos na geometria euclidiana plana alguns conceitos que são tomados como noções primitivas, como ponto, reta, plano e espaço. Além desses conceitos, nós vamos ter também os axiomas ou postulados, que são proposições aceitas sem demonstração. Para o estudo que nós vamos fazer aqui, eu listei alguns destes axiomas que nós iremos utilizar. Então vamos lá. Por um ponto do plano passam infinitas retas. Por 2 pontos distintos do plano passa uma única reta. Por 3 pontos distintos passa um único plano. Se 2 pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então todos os pontos desta reta pertencem a esse plano. 2 retas distintas ou não se interceptam, neste caso elas são paralelas, ou se interceptam em um único ponto, neste caso elas serão concorrentes. 2 pontos A e B do plano, dados 2 pontos A e B do plano, sempre existe um ponto C entre A e B, e um ponto D, tal que B está entre A e D. Tente representar isso numa reta, no papel. Esse axioma ele garante que entre 2 pontos nós teremos infinitos pontos e em uma semirreta também existirá infinitos pontos. Quando ele fala que da existência desse ponto C que está entre A e B, nós estamos falando do infinitos pontos em um segmento de reta, o segmento de extremos A e B. Aí depois ele vem falando também que existe um ponto D que está após B. Olha, quando a gente coloca o ponto D também sobre essa reta, o B vai ficar entre o A e o D. Ou seja, nós vamos ter pontos após o B. Então, nós vamos ter uma semirreta com origem em A e com infinitos pontos após A. A todo par de pontos A e B do plano corresponde um número real maior ou igual a 0. Esse número é 0 se os pontos são iguais. O número a que esse axioma se refere é exatamente a distância entre os pontos A e B. E essa distância vai ser denotada por D, abre parêntese, A, vírgula, B, fecha parêntese, que é uma notação já conhecida desde o ensino médio, né? Os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre esses números vai corresponder à distância entre os pontos. Quando a gente usa essa palavrinha aqui, biunívoca, correspondência biunívoca, é correspondência 1 a 1. Então, eu pego um ponto, levo em um único número. Pego outro ponto, levo em um único número. E isso vai ser feito na reta toda. E de tal forma que quando você subtrai um número do outro, você está obtendo um número que corresponde à distância entre esses 2 pontos que você escolheu. Bom, então, tomando este conhecimento como verdadeiro e conhecido, vamos para o nosso estudo, começando com coordenadas na reta. Começaremos estabelecendo uma unidade de comprimento arbitrária, então nós não vamos nem mencioná-la, pode ser centímetros, metros, tanto faz, nós não vamos nem especificar esta unidade, nós só sabemos que uma unidade pode ser estabelecida, certo? E vamos estabelecer um sentido de percurso para uma reta do plano. O nosso sentido aqui, ele está sendo representado por essa setinha, a qual passa a ser chamada de reta orientada. Então, pessoal, quando a gente estabelece um sentido de percurso para uma reta, ela passa a ser chamada de reta orientada.
o sentido escolhido é chamado de positivo e o sentido oposto a ele vai ser chamado de negativo. Então, está aqui a nossa reta orientada com o sentido positivo, sendo, quando você está olhando para a reta, é da esquerda para a direita. Nesse caso, o sentido da direita para a esquerda vai ser chamado de sentido negativo. Se A e B são pontos da reta, tal que o sentido de percurso de A para B coincide com o sentido definido para sua reta, então nós dizemos que B está à direita de A e A está à esquerda de B. Então vejam aqui, ó, nessa ilustração. O sentido da reta está definido da esquerda para a direita, e da maneira que nós colocamos os pontos aqui, nós podemos dizer que B está à direita de A e A está à esquerda de B. Fixamos agora um ponto O na reta e nós vamos chamar esse ponto de origem. Dessa forma, a reta agora vai ganhar o nome de eixo e nós estamos dando um nome para esse eixo aqui nesse texto de eixo E. Então, um eixo é uma reta orientada com uma origem fixada, certo? Então, esta origem, esse ponto O aqui, lá na frente nós vamos ver que nós vamos associá-lo com o número 0, certo? Mas vamos continuar. A noção de distância permite que haja uma correspondência biunívoca entre os pontos do eixo E e os números reais. Isto é feito da seguinte maneira: nós vamos associar à origem o número real 0, a cada ponto A localizado à direita de O corresponde o número real positivo igual à distância de O a A, e a cada ponto A' localizado à esquerda de O corresponde o número real negativo menos distância de O a A'. O número real correspondente a cada ponto do eixo E chama-se coordenada desse ponto. Então, olha só, aqui nós estamos colocando o ponto O fixado, correspondendo a 0, e nós vamos ter o seguinte, ó, se a distância de O até A for igual ao número real A, então nós vamos associar o número real A. E se a distância de O até a linha, quando nós pegamos a linha à esquerda de O. Se a distância for o número real A', então a coordenada de A' será menos A'. Por que menos? Porque o A' está à esquerda da origem. Então, todos os pontos localizados à esquerda da origem estarão associados com um número real negativo, que seriam suas coordenadas. Todos os pontos à direita da origem estarão associados a um número real positivo, que serão as suas coordenadas, ok? Dois pontos A e B do eixo E serão iguais somente se as suas coordenadas correspondentes são iguais. Por fim, um eixo com as suas respectivas coordenadas, ou seja, tá aqui a reta, que é o eixo, a origem fixada, e com todas as coordenadas, com todos os números correspondentes aos seus pontos. Também pode ser chamado de reta real ou reta numérica, que é a reta que a gente trabalha, né, para esboçar gráfico de funções. Na verdade, precisa ter mais um aqui, que daqui a pouco nós vamos ver, né? Então, essa aqui é a reta real ou reta numérica. Olha só, continuando, proposição 1.1. Sejam A e B pontos de coordenadas A e B, respectivamente. A distância entre A e B, que é denotada por D, A, B, é o módulo da subtração desses números reais, é A menos B. Estas duas barras que nós temos aqui significa módulo de A menos B. O módulo, ele sempre nos retorna um valor positivo, né? Então, o módulo, lembra da definição? Módulo de x é igual a x se o x é maior ou igual a 0.
E módulo de x será menos x se o x for menor que zero, ok? A distância entre A e B coincide com a distância entre B e A, pois o módulo de A menos B pode ser reescrito da seguinte maneira. Nós podemos colocar o menos 1 em evidência e, com isso, o que era A menos B passa a ser B menos A. Notem, ó, menos 1 vezes B é o menos B que está aqui. E menos 1 vezes menos A é esse A positivo. Agora, pessoal, nós temos um produto dentro do módulo. E isso é igual ao módulo dos fatores. Então, nós vamos colocar módulo no menos 1 e módulo no B menos A. Mas o módulo do menos 1, o menos 1 não é um número negativo? Então, o módulo dele é menos vezes menos 1, que vai dar mais 1. Ou seja, é um positivo, ele nem precisa aparecer. E vai ficar apenas módulo de B menos A. Então, de acordo com a definição, com a proposição 1.1, módulo de B menos A é exatamente a distância de B até A, seguindo aqui a lógica das coordenadas. Ó, A correspondendo com a coordenada A e ponto B correspondendo com a coordenada B minúsculo. O segmento de reta AB é o conjunto de pontos C cujas coordenadas C minúsculo satisfazem. C está entre A e B, ou seja, C é maior ou igual a A e menor ou igual a B. O ponto A é chamado de extremo inferior e B é o extremo superior. Se o A é igual a B, nós diremos que o intervalo AB, que um segmento AB é um segmento nulo. O comprimento ou norma do segmento AB será denotado por norma de AB. Então, olha só, nós temos aqui essa notação nova. São duas barrinhas. Nós vamos deixar uma barrinha para números reais e duas barrinhas para representar, para denotar o comprimento ou a norma do segmento. Então, tem aqui norma do segmento AB. A norma do segmento AB coincide com a distância dos pontos A a B. Isto é, a norma de AB é o módulo do número real A menos o número real B, que nós vimos que coincide também com o módulo do B menos A. Então, aqui voltou para número real e aqui nós estamos em norma, certo? O ponto médio do segmento AB, denotado aqui por M, é um ponto cuja coordenada é dada por A mais B sobre 2. Então, notem que a coordenada de um ponto médio é obtido somando as coordenadas dos extremos e dividindo por 2. E este ponto médio tem a propriedade de que o segmento AM tem que coincidir em comprimento com o segmento MB, certo? Bom, vamos ver um exemplo. Então, olha só, exemplo 1.1. Se A e B têm coordenadas A é menos raiz de 5 e B é 2 sobre raiz de 5. Então, nós temos o seguinte: o segmento de reta AB é constituído pelos pontos C, cujas coordenadas são maiores ou iguais a menos raiz de 5 e menores ou iguais a 2 sobre raiz de 5. A norma do segmento AB é o módulo da subtração dos extremos. Então, fixa um extremo, menos raiz de 5, menos o outro extremo, que é 2 sobre raiz de 5. Aqui, você vai tirar o mínimo múltiplo comum, que vai dar raiz de 5, dividido por 1 da raiz de 5, vezes menos raiz de 5, vai ficar raiz de 5 ao quadrado, o menos não está ao quadrado, então 5 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado vai dar 5, só que com esse menos vai ficar menos 5. E raiz de 5 dividido por essa raiz de 5 dá 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então vai ficar menos 5 menos 2 deu menos 7. Este módulo de menos 7 sobre raiz de 5 vai ficar o número positivo 7 sobre raiz de 5.
A norma, pessoal, que é comprimento, ela nunca vai te retornar um valor negativo, ela precisa ser sempre positiva, ok? Letra C, o ponto médio do segmento AB tem coordenada é a metade, vamos ver a definição novamente, ó, é somar as coordenadas e dividir por 2. Essa divisão por 2, você pode escrever como sendo 1 sobre 2, que multiplica o A mais B. Foi isso que nós fizemos aqui, ó, 1 sobre 2, que multiplica A mais B. A mais B são as coordenadas do A e do B, ó, menos raiz de 5 mais 2 sobre raiz de 5. Aqui tirou o mínimo múltiplo comum novamente, só que agora vai ficar menos raiz de 5 é o quadrado mais 2. Então, ficou menos 5 mais 2, que deu esse 3. Então, ficou 1 sobre 2, que multiplica 3 sobre raiz de 5, que ficou esse número aqui. Vocês podem se questionar sobre a necessidade ou não da racionalização, tirar as raízes do denominador. É desnecessário. É muito comum a gente racionalizar quando a gente está trabalhando com trigonometria, porque os números das tabelas trigonométricas, eles vêm todos com um formato sem raiz no denominador. Então, quer dizer que não é uma obrigação, não é obrigatório racionalizar. Depende do que a gente está estudando. E, por exemplo, se fosse uma questão de marcar a alternativa certa, você vai lá observar como estão escritos os números nas respostas, se estão ou não com a raiz no denominador. Se não tiver, você pode ir e racionalizar, certo? Sem problema algum. Bom, agora vamos ver as coordenadas no plano. Nós vimos a coordenada na reta, né? E agora vamos colocar o ponto no plano. Então, olha só, vamos começar falando um pouco do R2, certo? Nós vamos denotar por R2 o conjunto constituído pelos pares ordenados XY, que são obtidos com o produto cartesiano de dois conjuntos dos reais, ó, R cartesiano R. Quando você faz R cartesiano R, vamos pegar um número real para combinar com outro número real. Vão ser elementos desse tipo aqui, x, y, ou x1, x2, tanto faz o nome da letrinha que você vai usar. O importante é que é um termo, é um elemento constituído por duas partes, a primeira e a segunda. O que são essas partes? São as coordenadas, olha só. O número x é a primeira coordenada e y é a segunda coordenada do par ordenado, certo? Dois pares ordenados são iguais quando a primeira coordenada dos dois coincidem e também a segunda coordenada dos dois coincidem. E nós vamos chamar a atenção para a diferença entre par ordenado e conjunto. Quando a gente escreve um par ordenado XY e um par ordenado YX, eles são diferentes. Por exemplo, 4, 6 é diferente de 6, 4. Mas se a gente escrever o conjunto constituído pelos números 4, 6 e o conjunto constituído pelos números reais 6, 4, eles são conjuntos iguais, porque eles possuem os mesmos elementos. Então, quando a gente fala de par ordenado, essa ordem é importante, ela faz diferença. Continuando, é possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre os pares ordenados do R2 e os pontos do plano. Essa correspondência possibilita usar o R2 como modelo aritmético para o plano, e para isso é necessário um sistema de coordenadas. Então, o que é esse sistema de coordenadas? Nós estamos falando aqui. Um sistema de coordenadas cartesianas no plano consiste num par de eixos perpendiculares com a mesma origem. Então, aqui nessa figura, vocês podem ver essas duas. O que são eixos? Lá atrás, nós falamos já sobre eixos. Eixos são retas com um sentido definido e com uma origem fixada.
Então, quer dizer que nós vamos ter duas retas com sentido definido e com origem fixada. E essas duas retas, elas vão ser perpendiculares, ou seja, elas precisam se cruzar e formar um ângulo reto. Elas vão se cruzar no ponto O, porque está falando aqui que esses dois eixos têm a mesma origem. Então, ou seja, tem um ponto em comum. Esse ponto em comum é exatamente essa origem. O eixo perpendicular X vai ser chamado de eixo das abscissas e o eixo Y vai ser chamado de eixo das ordenadas, certo? E eles definem o sistema de coordenadas X ou Y. Então, entendido isso, vamos continuar. O sistema de coordenadas X ou Y fixado permite identificar cada ponto P do plano com um par ordenado do R2 da seguinte maneira. Nós vamos iniciar considerando um ponto P que está fora dos eixos, não está sobre nenhum dos eixos. Nós vamos traçar por P uma reta paralela ao eixo Y. Esta reta vai interceptar o eixo X em um ponto que nós vamos dar a coordenada X minúsculo para ele. E nós vamos passar por P uma outra reta, agora uma paralela ao eixo X. Essa reta intercepta o eixo Y lá em um ponto cuja coordenada é um Y minúsculo, certo? Nós vamos chamar X minúsculo de abscissa de P e Y minúsculo de ordenada de P. Estes dois pontos juntos vão definir o par ordenado XY, que será chamado de coordenadas de P. E P passa a ser denotado por P é igual a x, y, certo? Então, isso aqui é a explicação de como nós vamos associar aos pontos do plano um par ordenado, que são as suas coordenadas. O sistema de coordenadas x ou y divide o plano em 4 regiões disjuntas, ou seja, sem pontos em comum, que são caracterizadas de acordo com as coordenadas de seus pontos. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, que corresponde aos valores de abscissa maior do que zero e de ordenada maior do que zero. Nós temos o segundo quadrante, que corresponde a valores de x menor que zero e valores de y maior que zero. O terceiro quadrante corresponde a valores de x menor que zero e valores de y menor que zero. E o quarto quadrante corresponde a x maior que zero e a y menor do que zero. Os pontos que estão sobre o eixo x, observem que eles têm coordenada x qualquer e coordenada y igual a zero. Por outro lado, se o ponto P estiver sobre o eixo y, então as suas coordenadas x serão iguais a zero. Vamos ver um exemplo, olha só, exemplo 1.2. Observem essa figura e vamos dar as coordenadas de cada um desses pontos. Então, vamos lá, ó. Ponto O, ele tem a coordenada x igual a zero e a coordenada y igual a zero. É a nossa origem. O ponto A tem a coordenada x igual a 1 e y igual a zero. O ponto B tem coordenada x, 1, 2, 3, igual a 3 e y igual a 1. O ponto C tem a coordenada x igual a 0 e a y igual a 2. O ponto D tem coordenada x igual a 1 e y igual a 3. O ponto E tem coordenada x igual a menos 1 e y igual a 0. O ponto F tem coordenada x igual a menos 2 e y igual a menos 2. O ponto G tem coordenada x igual a 0 e y igual a menos 2, igual a menos 1. E o ponto H tem coordenada x igual a 2 e y igual a menos 1.
Bom, como que a gente faz operações com estes pontos do plano? Então, vamos lá, definição 1.1. Vamos considerar o ponto P1 com coordenadas x1 e y1 e o ponto P2 com coordenadas x2 e y2, todos dois pontos do R2. E nós vamos ter também um número real k. Então, nós vamos ter aqui as seguintes definições, ó. O P1 mais P2 é um ponto cujas coordenadas vão ser obtidas somando as coordenadas dos dois pontos da seguinte maneira. Nós vamos somar x1 com x2, vírgula, y1 mais y2. Então, a abscissa é a soma das abscissas. A ordenada é a soma das ordenadas. A multiplicação de P1 por um escalar K nós vamos ter a notação K, que multiplica x1, x2. Isso vai ser igual a kx1, kx2. E dois pontos, eles serão iguais se somente se as suas coordenadas são iguais. Como as coordenadas são pares ordenados, e lá atrás a gente tinha mencionado que a igualdade de dois pares ordenados somente se as coordenadas são iguais, né? Ó, x1 é igual a x2, y1 é igual a y2. Então, dois pontos serão iguais quando as abscissas e as ordenadas coincidem, ok? Observe o que acontece quando k é igual a menos 1. Se o k é igual a menos 1, nós vamos ter menos P1. E pela definição, como o k multiplica cada coordenada, nós vamos ter menos 1 que multiplica x1 y1, que é menos x1 menos y1. Dessa forma, se a gente escrever P2 menos P1, é o mesmo que escrever P2 mais menos P1, que é igual a x2 menos x1, y2 menos y1, ok? Proposição ponto 2. A proposição ponto 2 traz para a gente algumas propriedades que as operações com os pontos satisfazem. Então, nós vamos considerar aqui pontos quaisquer, P1, P2, e escalares quaisquer também. Os números reais, pessoal, nós podemos chamar de escalares. Então, K, K1 e K2. Nós temos, ó, a adição é associativa, ou seja, P1 mais P2 mais P3 é igual a P1 mais P2 mais P3. Ou seja, tanto faz a ordem que você vai somar, os resultados serão sempre iguais. A adição é comutativa também, você pode inverter a ordem dos pontos. P1 mais P2 é igual a P2 mais P1. A adição possui elemento neutro. Vai existir um ponto O, que vai ser exatamente a origem, tá? Que quando você soma com P, você continua tendo um resultado igual a P. O resultado continua igual a P. A adição possui simétricos, quer dizer o seguinte, para todo P que você escolher, vai sempre existir o ponto menos P, que quando você soma com o ponto P, vai te dar origem como resultado. K que multiplica P1 mais P2, aqui é a distributividade, é K vezes P1 mais K vezes P2. Aqui, novamente, uma distributividade. K1 mais K2 vezes P é K1 vezes P e K2 vezes P. E K1, K2, P, você pode escrever como sendo K1, K2, P. E também podia ser K2, K1, P. E o número 1 vezes P é o próprio P. Bom, vamos ver um exemplo. Exemplo 1.3. Para P1 igual a menos 3, 4 e P2 igual a 1, 6, nós temos na letra A, 2P1 menos P2 é igual a 2, que multiplica P1, que é o menos 3, 4, menos o P2, que é 1, 6. O 2 vezes menos 3, 4 vai ser 2 vezes menos 3 dá menos 6. 2 vezes 4 dá 8. Menos 1, 6. Agora, nesta etapa, é menos 6, menos 1.
e vírgula 8 menos 6. E na próxima etapa você vai resolver essas operações. Menos 6 menos 1, 8 menos 6. Ok? Na letra B, nós temos menos 2, que multiplica P2 menos 2P1. Então, nós temos aqui, ó, menos 2, pelas propriedades anteriores, eu posso usar distributividade, ó, menos 2 vezes P2, menos 2 vezes menos 2P1. Então, vou ter menos 2P2 mais 4P1. E agora eu vou substituir os pontos, ó. Quem é o P2? É 1, 6. Quem é o P1? É menos 3, 4. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. 4 vezes 4, 16. Agora você vai somar. Menos 2 mais menos 12, menos 12 mais 16. Então, nós vamos ter menos 14 e 4 é o par ordenado, ou as coordenadas, né, desta operação com os pontos P2 e P1. Vamos agora falar sobre distância entre dois pontos. Então, o teorema 1.1 diz que se P1 é x1, y1 e P2 é x2, y2, são pontos do R2, a distância entre P1 e P2 é dada pela raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, vamos ver como que nós chegamos nesta fórmula, nesta equação. Então, aqui, ó, nós temos o P1 e o P2. E quando você liga P1 a P2, a distância sempre vai ser uma linha reta. Nós vamos ter aqui, ó, um triângulo retângulo no vértice S. Então, se você aplicar aqui nesse triângulo retângulo o teorema de Pitágoras, como a hipotenusa, que é exatamente o segmento P1, P2, vai ser também, o seu comprimento coincide com a distância de P1 até P2, então vai ser distância de P1 a P2 ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, qual é a medida do cateto P1S? É x1 menos x2, é o módulo do x2 menos x1, ou então x1 menos x2 ao quadrado, porque como está em módulo, você pode escrever x1 menos x2 ou x2 menos x1, vai dar o mesmo resultado. E o cateto P2S tem a medida, o comprimento y1 menos y2. Então, nós aplicamos aqui o teorema de Pitágoras e, para isolar a distância de P1 a P2, nós colocamos a raiz quadrada nos dois membros. Como a distância é sempre positiva, nós não vamos colocar mais ou menos, vamos adotar apenas a raiz positiva. Vamos ver um exemplo, olha só. Se dados aqui, ó, P1 é o ponto de coordenada 1, 0, P2 é o ponto de coordenada 3, 1 e P3 é o ponto de coordenada 0, 2. A distância de P1 a P2, ó, vai ser x1 menos x2 ao quadrado dentro da raiz, tá? Vai ser a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Resolvendo as operações, nós temos raiz de 5. Distância de P2 a P3 é a raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado, que dá raiz de 10. E a distância de P1 a P3 é a raiz quadrada do x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, que deu raiz de 5. Nós vamos ver aqui, ó, que o triângulo formado, se a gente ligar esses três pontos, tem dois lados iguais. Bom, corolário 1.1 nos diz que a distância de P1 a P2 coincide com a distância de P2 a P1. Por quê? Olha só, na expressão raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y menos y2 ao quadrado, se colocarmos o menos 1 em evidência dentro desses dois parênteses, nós vamos ter o seguinte, ó, menos 1 posto em evidência,
a expressão x1 menos x2 passa a ser menos x1 mais x2. E tem que lembrar que está tudo elevado ao quadrado, inclusive o menos que você colocou em evidência. O mesmo vai acontecer aqui no parêntese que tem o y1 menos y2. Agora, você tem um produto, esse menos aqui é a mesma coisa de menos 1, é o mesmo que menos 1. Então, você vai colocar aqui o produto dos fatores ao quadrado, menos 1 ao quadrado, vezes o y2 menos y1 ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado é 1, então ele não precisa aparecer. E a mesma coisa vai acontecer no parêntese que contém o y2 menos y1. Ó, que nós colocamos em evidência, ficou y2 menos y1, o menos 1 ao quadrado é 1. E agora, de acordo com a definição, se a gente seguir a ordem das coordenadas que estão escritas aqui, essa expressão é a distância de P2 a P1, certo? Então, a distância de P1 a P2 coincide com a distância de P2 a P1, como era de se esperar. Vamos ver um exemplo. Sejam P1 igual a menos 2 menos 3, é o par ordenado menos 2 menos 3, e P2 é o par ordenado 4 menos 5. Nós queremos encontrar um ponto P localizado no eixo Y que seja equidistante de P1 e P2. Bom, um detalhe que nós já iremos iniciar destacando aqui é que se o ponto P está sobre o eixo Y, então a sua abscissa é igual a 0. Então ele tem que ser um ponto desse tipo aqui, ó, 0Y. E para que ele seja equidistante de P1 a P2, quer dizer que a distância de P a P1 tem que ser igual à distância de P a P2. E nós vamos apenas desenvolver essa equação. Então vamos lá, ó. E Y vai ser a incógnita que nós iremos encontrar. Então, aplicando a definição aqui, distância de P1 a P é a distância do par ordenado menos 2 a 3, menos 2 menos 3 a 0y, que é igual à distância de P a P2, que é o par ordenado 0y a 4 menos 5. Aplicamos agora a definição, ó, raiz quadrada do x1 menos x2, y1 menos y2, distância é raiz quadrada de x1 menos x2, y1 menos y2. Desenvolvemos aqui as potências, certo? Aqui eu fiz questão de colocar esse menos em evidência e depois aplicar os fatores ao quadrado. Produto elevado ao quadrado é o produto dos fatores ao quadrado, para mostrar para vocês que o desenvolvimento de menos 3 menos y ao quadrado vai coincidir com o desenvolvimento do 3 mais y ao quadrado. Porque a gente poderia cometer o erro de pensar que é quadrado do menos 3 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do y. E aparecer um termo negativo, mas não, vai ser tudo positivo. Vai desenvolver o quadrado aqui no segundo membro também. E você vai chegar numa expressão aqui onde os termos ao quadrado vão se cancelar e ela vai ser uma equação linear. Ó, 16y é igual a 28. Vai apenas isolar o y e encontrar o valor da ordenada do ponto P. Então, as coordenadas de P é o par ordenado 0 e 7 sobre 4. Vamos agora falar um pouquinho sobre equação da circunferência. A definição 1.2 nos diz que uma circunferência de centro C igual ao par ordenado x0, y0 e raio R é positivo e é um número real, é um conjunto dos pontos do plano cuja distância AP, distância AC, cuja distância de P a C é igual a R, certo? Então, a circunferência é só essa linha que está aqui nessa figura. A distância de cada ponto que está sobre essa linha até o C, que é o centro, vai ser sempre igual a R, que é o raio da circunferência.
A equação da circunferência é dado por x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Esta equação é obtida apenas simplesmente aplicando a definição da distância nesta equação. Nós temos também, pessoal, o círculo ou disco de centro C e raio R. O círculo ou disco de centro C e raio R vai ser o conjunto dos pontos do plano, tais que a distância de P, que são os pontos AC, é menor ou igual a R. Então, por ser igual a R, você vai ter a própria circunferência, mas agora a distância sendo menor que R também faz parte desse círculo. Isso quer dizer que o círculo é composto pela própria circunferência e por tudo que está no seu interior, tá? Então é como se fosse a figura toda desenhada, a figura anterior toda desenhada aqui no interior. Bom, exemplo 1.6 vai explorar o fato da equação da circunferência estar toda desenvolvida. Aqui nós podemos ver que a equação cartesiana tem dois produtos notáveis, olha, duas potências, x menos x0 ao quadrado e y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Quando a gente abre essas potências, a equação vai ficar bem extensa, como essa que está aqui. Então, nós temos aqui, ó, x2 ao quadrado, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2x menos 6y mais 6 é igual a zero. Quando a equação está nesse formato, a gente perde a informação de qual será a coordenada do centro e qual será o raio. A equação no formato cartesiana, ela nos informa aqui, ó, x0 e y0 como sendo as coordenadas do centro, e aqui esse R é o raio. Então, nós vamos ter que reescrever essa equação no formato de equação cartesiana para recuperar essas informações. Para isso, nós vamos usar estes dois produtos notáveis, o a mais b ao quadrado e o a menos b ao quadrado, e o método de completar quadrados. Então, é o seguinte, ó, nós vamos iniciar colocando tudo que tem incógnita x em evidência. Então, nós colocamos aqui, agrupamos as incógnitas x, agrupamos as incógnitas y, e os termos constantes nós colocamos no segundo membro. No caso, esse 6 foi para o segundo membro, veio o menos 6. Agora, observe o seguinte, em cada parêntese, no parêntese x quadrado mais 2x, nós vamos somar e subtrair o número 1. E no parêntese y ao quadrado menos 6y, nós vamos somar e subtrair o 9. Por que nós somamos e subtraímos exatamente o número 1 no primeiro parêntese? Porque no primeiro parêntese, observe que você tem x ao quadrado mais 2x, né? Eu só posso acrescentar aqui, nesse produto, o número 1 para que você tenha um termo como esse aqui, ó, 2AB. Se você colocar qualquer número maior do que 1, suponha que você escolhesse o 2, você vai ter como resultado 4x. Aí já passou do número que está aqui, ó. Porque nós não queremos modificar nada que está escrito. Nós vamos só reescrever de uma forma diferente. Então, você pode escrever 2x como sendo 2 vezes 1 vezes x. E aí, a expressão vai ficando cada vez mais parecida com esse desenvolvimento aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso que nós colocamos aqui mais 1, para que ele seja esse quadrado do segundo. Nós foi necessário colocar menos 1 também, porque 1 mais menos 1 dá 0 e volta a ser o que era antes, para a gente não alterar a expressão. Só que o nosso interesse é apenas nesses 3 primeiros termos, né?
Então, nós vamos destacar aqui esses 3 primeiros termos, que vai dar origem a esse produto notável, ó, x mais 1 ao quadrado. Esse menos 1 vai ficar sobrando aqui, não tem problema. Agora, vamos para o outro parêntese, ó. Por que nós escolhemos o 9? Nós vamos fazer da mesma forma, ó, x ao quadrado. Uma que tem menos, você vai agora usar esse outro produto notável. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu coloquei aqui o 3 primeiro, mas tanto faz, tá, pessoal? Produto, né? Então, menos 2y vezes 3 para dar 6, né? Então, 2 vezes 3 dá 6, 6y. E o próximo termo que você precisa não é o termo b ao quadrado? Então, nós vamos ter aqui, ó, o 3 ao quadrado, que dá o 9, que é esse 9 que você já tinha colocado. E vai ficar sobrando esse menos 9. Os 3 primeiros termos vão dar origem ao y menos 3 ao quadrado. E tá sobrando aqui menos 9. Agora, esse menos 1 e esse menos 9 vai dar menos 10. Menos 10 vem para o segundo membro. No segundo membro já tem menos 6. Então, vai ficar mais 10 menos 6, que deu esse 4. 4 é 2 ao quadrado. Eu podia até colocar aqui, né? 2 ao quadrado. Então, esta equação está no formato da equação cartesiana. Então, vamos voltar lá para a gente observar como é a equação cartesiana. Ó, é x menos x0, y menos y0 igual a r ao quadrado. Então, quer dizer que a coordenada x0 é menos 1, porque lá na expressão precisa ter um menos aqui, né? Então, é menos 1 ao quadrado. E aqui o y0 é o 3. Então, é menos 1 e 3 é o para-ordenado correspondente ao centro da circunferência. E o raio vai ser igual a 2, porque nós precisamos ter 2 ao quadrado para ter o número 4. Tudo bem, pessoal? Bom, lá no PDF do material, vocês vão agora resolver os exercícios para fixar tudo que nós estudamos aqui nesta aula 7. Bom estudo para todos e até a próxima!